consideradas de valor elevado, país, né, cidades grandes consideradas de valor elevado, vocês ganham um adicional de 400 euros. Então, ao invés de 870, a sua bolsa vai ser 1.270, tá? O adicional Paris. Pelo que eu tenho de experiência dos nossos alunos que retornaram de cidades maiores, todos eles escreveram, porque quando você retorna, não sei se você já fez, vocês têm que entregar ao Ciência Sem Fronteira online, você coloca o upload online no seu sistema, as suas notas oficiais dadas pela sua universidade, você vai colocar o seu período de estágio, um resumo do seu período de estágio, e você vai preencher um formulário de retorno. Dentre eles tem várias perguntas, dentre eles se o valor da bolsa foi suficiente. Dentre os nossos 47 alunos que já retornaram e fizeram esse relatório, que a gente avaliou, não teve nenhum, aliás, apenas uma pessoa falou que não foi suficiente. E foi de países desde a Austrália, Canadá, Reino Unido, França, etc. Ninguém falou que não foi suficiente. Tá? Até o momento, é o que eu tenho a relatar para vocês. Então, assim, creio eu que, dependendo do país, da cidade que você vai ficar, pode ser mais caro ou não. Paris é uma cidade cara. O alojamento na Cité Universitaire é 550 euros. Tem que pagar 550 euros. Vai sobrar bastante. Vai sobrar 650 euros para você viver, que é alimentação e transporte. Você vai comer em restaurante universitário. Tá? Então, menos de 10 euros cada refeição. Então, dá para você ver que vai dar suficiente. Tá? Eu acredito que isso não vai ser problema. Pelo menos isso foi o que foi relatado dos nossos alunos que retornaram, não só da UERJ, mas nos vários encontros que a gente já teve com outras universidades. Obviamente, devem ter cidades mais caras. Eu acredito que Nova York, nós tivemos uma aluna que foi para Nova York. Tá? Ficou do desenho industrial, foi a primeira aluna nossa aí para o Ciências Sem Fronteira. Ela foi em novembro de 2011. Ela deu um belo depoimento ao cônsul dos Estados Unidos, numa oportunidade que nós tivemos, inclusive falando da Bolsa. No caso dela, foi a primeira, não tinha o reajuste das grandes cidades. Mas com o reajuste, ela acredita que a coisa seja bem acessível à vida de estudante. Vocês vão viver uma vida de estudante. Um alojamento, comer em restaurante universitário, vida de estudante europeu. Né, como qualquer estudante europeu. Tá? Mas eu acho que tudo isso, se você tiver dificuldade, vocês têm um canal direto com Ciência Sem Fronteira. Isso é para ser relatado. Né? Não é simplesmente, não, você tem que relatar se você tiver esse tipo de dificuldade. Tem que ser relatado. Um amigo meu agora está na Bélgica, também da medicina, foi agora em setembro. E ele disse que na Bélgica não tinha alojamento para estrangeiro na universidade, era só para os alunos de lá. Aí ele teve que procurar fora. Então ele foi para um albergue e depois ele ia procurar, ele procura até aqui na internet mesmo, para ir, mais barato do que o alojamento da universidade. E só mesmo contato com as pessoas do Facebook para ver, né? Na verdade, nem todas as universidades vão ter alojamento. Em Paris, nenhuma tem alojamento. Existe um lugar chamado Cité Universitaire, de vários países, inclusive a Maison do Brasil está lá. Você tem que aplicar com bastante antecedência. Então, muitas vezes é difícil para o estudante do Ciência Sem Fronteira conseguir vaga, porque a gente sabe que o programa te dá poucos meses para saber para onde você vai e conseguir ir atrás de alojamento. Então, o que acontece é que muitos têm que dividir apartamento com alguém, casa de família que aluga um quarto. Em geral, é assim que acontece. Mas, pela experiência, e o Henrique vai poder falar aqui um pouquinho do Reino Unido, em geral, inclusive, os preços são bem competitivos. Você ficar numa maison, num quarto de estudantil, ou ficar alugando, dividindo apartamento com alguém, praticamente é a mesma coisa. O valor vai ser bem competitivo. No meu caso, a universidade já oferecia acomodação, né? Então o valor já era descontado direto da mensalidade que a gente recebia. Então, ao invés de 870 libras, recebia 420, porque a acomodação já era proporcionada pela faculdade, e assim, não existia a opção de não aceitar aquela acomodação. No Reino Unido não existe essa opção. Se você aceitou a sua oferta para aquela universidade, você é obrigado a ficar naquela acomodação que eles estão oferecendo.
Eles que escolhem a acomodação, eles que escolhem se vai ser shared room ou se vai ser você sozinho, é tudo eles que decidem. Você chega lá e já está tudo resolvido. E é muito complicado você trocar porque você já chega em cima do início do período letivo. Então não tem como muito assim você ter opções de trocar, porque na verdade as pessoas lá já veem isso com muita antecedência. Na verdade eles fazem um encaixe dos alunos, no meio no que está sobrando ali, porque as pessoas, as pessoas que querem o alojamento da universidade vêm com mais de 6 meses de antecedência já estão fazendo o application form para aquela acomodação. Então, mais ou menos isso. Então, na verdade, vocês são colocados, no caso do Reino Unido, no que tem disponibilidade, né? Na França, em geral, as universidades também não vão ter alojamento, não. Você, dependendo da cidade, né? Se você ficar em Paris, certamente não vai ter alojamento. Queria também lembrar uma coisa que nos foi falado pelo diretor-presidente mesmo do programa do Ciência Sem Fronteiras, CNPq, dos alunos atentarem, isso também a gente fala aqui na reunião de vocês, né, quando a gente faz a reunião para vocês irem embora, que o aluno é o primeiro momento, muitas vezes, que o aluno vai ter que gerir suas próprias, né, a sua bolsa. Então, é comum, vocês vão receber 3 meses. Aqui, às vezes, antes disso aí, vocês vão receber o dinheiro da passagem de volta, o dinheiro do seguro-saúde, o dinheiro do auxílio alojamento e, às vezes, 1 mês de bolsa, ou mesmo 3 meses de bolsa. É muito dinheiro. E aí vocês chegam lá sem conhecer muito bem os valores, os preços, das coisas, vocês vão gastar tudo em 2 meses. E vocês só vão ter bolsa de 3 em 3 meses. Então é comum no final do primeiro mês o aluno gastou os 3 meses de bolsa. E falou, fiquei sem bolsa e o dinheiro não deu, o dinheiro é pouco. Não é pouco. E vocês têm que saber que vão receber a bolsa por 3 meses e vão ter que dividir o dinheiro por 3. Isso é muito comum. Mas a gente chegando, tem o coisa, estou chegando, não conheço nada. Então você vai no supermercado, não entende ainda muito bem e vai comprar as coisas mais caras. Acha que um cafezinho não vai ser demais e é caro. O cafezinho no bar, mesmo em pé. E a cerveja mais cara ainda. Então você quer no início, você não sabe, né? E segundo, você quer fazer amigos, então você topa tudo. E aí você gasta mais do que você tem. Então é importante saber gerir o dinheiro. Queria até que você falasse sobre isso, porque muitas pessoas, muitos alunos, não nossos, mas nas reuniões que nós vamos, fizeram queixas de que o dinheiro não dava, mas não dava porque ele não sabia se organizar. E isso você tem que aprender a se organizar. Assim, uma dica que eu dou é assim, você vai receber esse primeiro, assim, o dinheiro que você vai receber, na verdade, além disso tudo que ela falou, você ainda recebe a taxa de bancada, que é o auxílio material escolar, você recebe tudo de uma vez só. Assim, eu segurei no meu caso, eu segurei todo, eu separei esse dinheiro todo e não usei logo de cara. E o que que eu fiz foi assim, pegar o valor que eu recebi de bolsa
e dividir por semana. Essa semana eu tenho tanto para gastar. E assim, se eu extrapolasse essa semana, eu dava uma segurada na semana que viria seguinte. Então acho que assim, é legal você pegar, se você vai receber 400 por mês, você vai ter 100 por semana para gastar. Assim, estou dando um exemplo. Se você vai receber 800, você vai ter 200 por semana para gastar. E assim, no meu caso, o restaurante universitário saía mais caro do que eu ir ao mercado fazer compras. Então, assim, porque no Reino Unido eu conseguia comprar uma salada de 1 libra e a salada lá, assim, já vem com frango, já vem com tudo e é pronta do mercado. Ou você vai comprar um miojo que seja que é 50 centavos. Então, eu acho assim, é questão de você chegar, se ambientar e saber assim, dividir o seu orçamento. Para mim era mais fácil dividir por semana do que por mês. Então, assim, eu dividia por semana. Se eu recebo 800, eu tenho 200 por semana. Parece que a gente tem algumas perguntas aqui também, aí a gente vai conversando. Tem uma pergunta do Lucas. Se a pessoa já tem dupla cidadania brasileira e do país de interesse, se isso facilita para a pessoa ser escolhida pelo Ciências Sem Fronteiras. Se sim, como facilita? Olha, na verdade não facilita para ser escolhido pelo programa, mas facilita a sua vida porque você não tem o custo do visto e a imigração, que assim, no caso do Reino Unido é chatinha. Mas acredito que para ser escolhido não tenha nenhuma preferência no caso da dupla ou não cidadania. Só facilita realmente na hora do visto, que você não vai precisar, e da imigração. Tem uma outra pergunta também do Lucas. Quanto custou esse plano que valia por toda a Europa, no caso do entrevistado? Eu acredito que tenha sido o Henrique. Eu fechei ele aqui do Brasil e ele custou, eu não lembro se foi 1.300 ou 1.400 reais. Né? E a bolsa que você recebe do seguro-saúde é de 1.200 libras. Então cobre, e assim, eu escolhi o seguro top que cobria a Europa toda com tudo, assim, cobria até extravio de bagagem. Você pode falar um pouquinho sobre visto, como que é o processo de imigração lá no Reino Unido, por favor? Então o visto, na verdade, você vai fazer a aplicação na internet do visto, você vai preencher os formulários, depois você leva no escritório deles, mas não tem entrevista, não tem nada, é só entrega de documentos. Assim, é um visto caro, que demora para chegar. Então, assim, quanto antes vocês conseguirem entregar a documentação, melhor, porque, assim, na verdade, no meu caso, assim, não sei se é porque era uma das primeiras chamadas, eu recebi muito em cima. Então, eu tive que pagar uma taxa para receber esse visto antes. Porque, na verdade, ele vai para São Paulo, assim, no caso do Rio de Janeiro. Toda a documentação vai para São Paulo, e de São Paulo ela volta para o Rio. Então, você tem como até pagar uma taxa para você receber em 4 dias de volta, mas, assim, é bem caro. E aí a questão da imigração lá, assim, é a primeira vez que você está entrando no Reino Unido, ele vai olhar o seu passaporte, vai ver que você não tem nenhum carimbo ainda de entrada lá para nessa sua estadia de 1 ano. Então ele vai fazer perguntas, ele vai querer ver a carta da universidade, ele vai querer ver se você está com fundos, ele tem que levar a carta do CNPq, a original na mão, para mostrar para a imigração na hora. Ele vai perguntar o que, que você está fazendo, o que, que você vai fazer, onde você vai ficar. Tudo, não, tudo em inglês. Ele vai perguntar tudo isso. Ele vai querer ver sua documentação. Aí você, assim que você chega, depois que passa por tudo isso, ele vai carimbar seu passaporte. E ele vai te dar 7 dias, no caso do Reino Unido, para você fazer o seu registro na polícia. Então, assim, você vai chegar, você vai ter que ir na polícia mais próxima da sua universidade. No caso da Universidade de Londres, eles colocam
um posto da polícia dentro da universidade para os alunos estrangeiros. Não sei se é porque recebe muito aluno estrangeiro, então tem um posto da polícia dentro da universidade. E aí você tem que fazer esse registro, porque logo depois você não anda mais com o seu passaporte, você anda com essa carteira do registro da polícia, lá nesse caso. Mas a questão do visto é bem prática mesmo, é só entregar a documentação e pagar. Como que é a entrevista para receber o visto, para poder eles te darem o visto aqui? Não tem entrevista? Nada. Não tem entrevista, você só preenche um formulário na internet e entrega a documentação. Só. E aí você marca, porque você, para entregar a documentação, você tem que ter hora marcada. Lucas ressalta aqui que se alguém tiver alguma dica e informações acerca da Itália, Roma, Bolonha e Holanda, Amsterdã, que ele agradeceria muito. O Lucas já se candidatou? Ou ele tem interesse? Lucas, nós temos alguns alunos na Itália, mas que não estão online. A gente também tem alunos na Holanda. Nós temos acho que 2 na Itália e 2 na Holanda. A gente pode enviar e-mail para eles se você quiser. Se eles permitirem a gente repassar para você o e-mail deles, aí você pode conversar diretamente com eles, tá? Você coloca o seu e-mail para a gente aqui e eu tento falar com os alunos de lá se você tiver interesse de entrar em contato com eles. Mais alguma outra pergunta que nós temos? Tá. A outra pergunta dele é, será que alguém sabe as universidades indicadas para quem faz engenharia química na Europa? Então, já tem um grupo grande, inclusive, do pessoal da engenharia química que está fora, tá? Agora, o que eu sugiro, tá? O que eu sugiro, se você é da área de engenharia química, é que você procure algum professor que você tenha mais empatia, que você tem mais afinidade, e pergunte a ele se ele conhece alguma instituição na Europa conhecida na área que você quer atuar. E também, em paralelo, você dê uma olhada. Primeiro você escolhe o país que te interessa e dê uma olhada no site do Ciência Sem Fronteira naquele país, quais as universidades que estão dentro do programa Ciência Sem Fronteiras, e aí você vai para o website delas. E ali, em geral, o website das universidades, eles são bastante esclarecedores. Aí você vai ver se tem a disciplina que você quer, se tem engenharia química, e dentro da engenharia química, às vezes você consegue ver, inclusive, fluxogramas de disciplinas. Porque cada universidade vai atuar em alguma área específica. Então, você pode fazer esse trabalho aí de olhar na internet, no website dessas universidades. Em paralelo, conversar com os professores da tua unidade para saber se eles têm alguma dica para te dar. Muitos deles já têm convênio com alguma universidade lá fora, o que pode facilitar você na hora do estágio que você tem que fazer dos 3 meses no final. O Henrique, inclusive, podia falar um pouquinho sobre o estágio. Então, assim, eu escolhi, assim que eu cheguei lá, eu escolhi as disciplinas que eu ia cursar. Lá é diferente daqui, assim, pelo menos na Universidade de Londres, as matérias são anuais, não são semestrais, geologia. Então as matérias são anuais, não são semestrais, e assim, logo depois que o período letivo mesmo acaba em junho, né? No caso, começa em setembro e acaba em junho. E aí, a partir de julho, a gente tem que fazer o estágio lá, né? A pesquisa, ou numa empresa fora, ou dentro da universidade. E no meu caso, eu conversei com um professor que dava a disciplina que eu mais me interessava e desenvolvi um projeto junto com ele nesses 3 meses que é de estágio obrigatório. E no meu caso foi isso. Não, nesse tempo você só se dedica ao projeto, porque o período letivo, na verdade, lá é de setembro a junho e o estágio são 3 meses, seria julho, agosto e setembro. Você teve que fazer curso lá de idioma, do inglês, ou você já saiu daqui com a proficiência do idioma?
Eu já saí daqui com a proficiência exigida, então eu não fiz curso. Eu cheguei em setembro e já comecei direto as aulas na faculdade. Então eu fiquei 1 ano. Uhum. Então, normalmente você deve ir uns 2 meses antes. Os alunos nossos que foram para a França, que tiveram que fazer curso, eles foram 2 meses antes, ficaram julho e agosto, né, período intensivo de francês, e aí em setembro começaram as aulas e ao mesmo tempo eles continuaram com o curso de francês. Então me parece que o curso de francês ele pode se prolongar até o final da sua estadia. Tá? O aluno tem que fazer uma prova, assim, antes de começar o período letivo na faculdade, ele vai ter que fazer lá também uma prova para comprovar que o nível dele melhorou. Exatamente. Então vocês vão fazer várias provas lá, né, do curso de francês para dizer passou do A2 para o B1. Aí a universidade fala, ok, então está apta para continuar no começar o curso normal, né? Que você foi fazer. Caso você não atinja, isso é uma questão que vai ser discutida entre o Campus France, no caso da França, e o Centro Sem Fronteira e a universidade. Ou você vai ser realocado a uma universidade que pode te dar esse suporte, pode aceitar você com A2, ou não. Mas, em geral, com o A2, as universidades abriram para o A2 exatamente, acreditando que em 2 meses vocês estariam aptos a passar para um B1. Tá? Mas e esse período que ele falou que tem o estágio obrigatório? Eu também eu só poderia começar o estágio obrigatório depois de atingir também a proficiência exigida, ou nesse período que eu estiver fazendo a proficiência, eu só vou ficar lá fazendo curso de francês? Você vai fazer os 2 meses de curso de francês, faz a prova e começa o seu curso regular, seu curso de medicina, se for o caso. Aí você vai fazer durante 1 ano o seu curso de medicina, em paralelo o seu curso de francês, até o momento que você não vai mais precisar do curso de francês. Ou não, ou você vai até o final com o curso de francês também, vai depender. Tá? E o estágio ele é feito depois dos 8 meses ou 9 de cursos regulares. É no final que você vai fazer o estágio. Tá? Desde o início você tem que já ver onde vai ser o estágio, junto com a sua universidade. Ela, em geral, vai te orientar. A sua universidade de lá ela vai te orientar quais vão ser as suas opções de estágio, ou se você vai ter que fazer uma candidatura, né? Se você vai ter que fazer uma application para determinado laboratório, empresa, ou que seja. Tá? Então, ela já vai te orientar lá quando você chega, a partir de um determinado momento, ela vai te orientar que você comece a fazer as candidaturas para tal estágio. E ele só é feito no final. Ele é feito no final. Tá? Inclusive, é interessante, porque você deve ter feito no período de férias deles, né? A universidade já está muito vazia, né? Na verdade, esse período do estágio é no verão, que são as férias de verão deles, a universidade estava super vazia. Então, assim, fica você lá. Não, existem outras pessoas trabalhando também, fazendo projetos, assim, que tem muito projeto nessas universidades, mestrado, doutorado, tudo isso, na verdade, nem termina junto com a graduação. O mestrado e doutorado, ele passa lá verão que as pessoas estão trabalhando. Mas existem outros alunos também que estão fazendo pesquisas independente de serem ou não de Ciência Sem Fronteiras. Mas fica realmente mais vazio, que é nas férias de verão. Um pouco diferente do que a gente está falando, mas eu conheço gente que já teve que abrir conta em banco lá, porque achou que foi preciso, e teve gente que não precisou. Você precisou disso em algum momento? Na verdade, no caso do CNPq, é obrigatório a abertura da conta num banco no exterior, porque a primeira mensalidade você vai receber na sua conta aqui do Brasil. Sua primeira trimestralidade você recebe na sua conta do Brasil. As próximas é obrigatório, é um dos requisitos que você tem que mandar é a abertura da conta lá, para você poder continuar recebendo as suas mensalidades. Se você não abre a conta lá, você não recebe as mensalidades. Agora eles abriram, mas assim, na minha época até já tinha, mas era só para CAPES, não era para CNPq. CNPq assim, não tinha esse BB América. Então a gente era obrigado a abrir a conta lá e assim, é muito mais prático. Assim, a minha opinião é que é muito mais prático você estar com a sua conta aberta lá.
que você vai ter o seu cartão de débito, o seu dinheiro vai estar lá, e é muito é mais fácil para você se controlar. As taxas de saque não tem, você não paga. Se você está usando um cartão daqui, você paga 2 libras para sacar. E quando você está com a conta lá, você não paga. Você chegou a usar o banco daqui lá, né? Pelo menos no início, ou não? Eu não usei. O que eu fiz assim, foi logo quando eu cheguei, não lembro se foi na primeira ou na segunda semana, eu levei um dinheiro em mãos, né? E na primeira ou na segunda semana eu já abri a conta. Porque você precisa da carta da universidade e do registro da polícia para abrir a conta. Logo assim eu já abri a conta e eu fiz uma transferência daqui, eu transferi a bolsa toda daqui para lá, de uma vez. Não, a minha conta no banco que eu abri lá, a conta não é do Ciência Sem Fronteiras, a conta é sua, e aí você repassa o número da sua conta pro CNPq para ele poder depositar. Mas aí você abriu no banco lá, BB América ou Não. qualquer que você registrou? É BB América. São duas coisas diferentes. O que ele fez é que ele transferiu o dinheiro que ele recebeu na conta dele aqui para a conta dele lá em Londres. Ele abriu uma conta lá como estudante, você abre uma conta lá. Ele transferiu todo o dinheiro. Isso. O que acontece hoje é que BB América, tá? Que você cartão de débito em qualquer local. Tá? E, apesar de eles acabam abrindo uma conta no local, pela facilidade do cartão de débito ser aceito em qualquer lugar. Né? Então, você vai no supermercado, cartão de débito, você não precisa ficar com dinheiro no bolso. Então, eles abrem uma conta lá, muitos deles, e transferem, muitos estão transferindo mensalmente do BB América para a conta dele, porque ele tem certeza que não vai gastar tudo dos 3 meses. Isso está acontecendo também. Opcional. No caso dele foi obrigatório. Eu não sei se o Reino Unido ainda está sendo assim. A gente pode verificar. Na França também eu não sei. A gente vai ter que verificar na época. O seu cartão de crédito daqui, internacional, funciona. Só que as taxas hoje em dia são elevadíssimas. Cada saque que você vai fazer, cada crédito que você vai pagar, você vai transformar isso em reais para ser pago aqui, ainda vai ter o IOF e taxas de câmbio. É uma fortuna. Hoje em dia ninguém mais usa cartão de crédito lá fora, porque as taxas estão muito caras, 10%. Então por isso que todo mundo hoje em dia faz um cartão de Travel Money. Então, na hora de voltar, eu só fechei a conta. Assim, mas é porque no meu edital, o CNPq não oferecia esse BB Américas, assim, era só a CAPES. Então, assim, o outro, na universidade que eu estudava só tinha eu e mais um outro menino. Esse outro menino era da CAPES. E o dele era BB Américas. Só que o único problema desse BB Américas é que também cobra 2 libras do saque. Sobre a receptividade das pessoas lá, né? Eu já ouvi dizer que, principalmente no Reino Unido, que me disseram que tem muito preconceito e tal. Eu não sei como é que é isso na França, como que os estudantes brasileiros são recebidos, se há facilidade de você fazer amizade, se você nos primeiros meses se sente isolado. Como que é isso, né? Assim, eu posso falar pelo Reino Unido, assim, por Londres, que foi para onde eu cheguei. Para onde eu fui, na verdade. Lá é muito, assim, eu não sofri preconceito, bullying de nenhum tipo, assim, eles não têm esse problema com estrangeiros. Assim, eu não percebi nada. Pelo contrário, assim, o europeu é muito diferente do brasileiro, assim, que eu acho. Lá eles não estão preocupados com você, não estão assim, ligando para você, na verdade. Você é igual a eles não vão te julgar porque você é brasileiro, né? Não vão te julgar porque você é brasileiro ou de qualquer outra parte do mundo. Para eles você é uma pessoa. Então não tem esse tipo, assim, no Reino Unido, em Londres, as pessoas são mais fechadas do que os brasileiros. Então é um pouco mais difícil você se relacionar. Mas você vê que não é
por você, entre eles mesmos, é diferente do que aqui no Brasil, que você vai chegar numa turma e você vai sair falando com todo mundo. Mas de nenhuma maneira eu fui maltratado, de nenhuma maneira. É com o tempo. É com o tempo. Você vai conversando, você está no alojamento, aí você vai passar na cozinha, vai ter alguém lá, você vai acabar perguntando alguma coisa, conversando. Ou então alguém vai chegar e vai se interessar porque você é brasileiro, vai perguntar, ah, que legal, desculpa, você é do Brasil, futebol, Olimpíada, Copa do Mundo e tudo. Então, assim, é normal, é um processo natural. Só que não é o povo brasileiro que vai chegar te abraçando e. Eu queria saber se tem atividades extracurriculares, assim, como aqui na UERJ tem um monte de cursos extras que você pode fazer para complementar, até atividade física, se tem, assim, coisa de lazer. Então, na Universidade de Londres você tem as societies, que são as sociedades. É muito pelos alunos, não é pela universidade. Então você tem o centro, como se fosse um centro acadêmico, que na verdade não é de um curso, é da universidade inteira. Então é um centro acadêmico de todos os alunos daquela universidade. E você tem as sociedades. Aí a sociedade do vôlei, do beisebol, do golfe, da dama, do teatro, da dança. E assim, igual em filme, exatamente. E aí você faz a application form para aquela sociedade nos alunos. Aí pode ser que tenha um teste físico de aptidão, se você vai ou não entrar no vôlei, ou se você vai ou não entrar naquela equipe de dança. Mas é uma escolha pessoal, você vai ou se você quiser. Não, depende da universidade. Na minha universidade tinha um período de inscrição que você ia, e aí você tem, como se fosse assim, reuniões, assim, e tem festas. É tudo uma questão de opção pessoal. Mas no próprio alojamento você consegue se relacionar com as pessoas. Tem que estar morando ali, na verdade. Vai passar aqui algumas perguntas. Tem uma outra pergunta do Lucas. Nos alojamentos, há um lugar onde o aluno pode cozinhar? Assim dá para economizar. Tem sim. Nos alojamentos tem uma cozinha que tem fogão, tem geladeira, e tem micro-ondas, tem forno elétrico, e geralmente nos quartos você tem um frigobar. Então você pode guardar algumas coisas no seu frigobar do quarto, e tem a geladeira do alojamento, tem cozinha completa. E assim, não tem problema nenhum, pelo menos eu nunca tive isso de alguém pegar alguma coisa da geladeira que não é da pessoa, eu não passei por isso e acredito que seja muito difícil. A próxima pergunta é do Érico. Quando voltamos do intercâmbio ao término no programa, geralmente voltamos com muito mais utensílios e objetos. Tem algum problema ao passar pela alfândega? Não pode. Sim, não pode transportar comida. Assim, principalmente queijo não pode. Mas assim, utensílios e objetos depende. Por exemplo, eu comprei, obviamente, panela lá, que você às vezes precisa comprar uma panela ou outra, até prato, e eu deixei tudo, eu não trouxe nada. Mas a opção é porque você compra tudo muito baratinho no mercado. É descartável praticamente, então não vale a pena você trazer. Eu não tive problema nenhum na alfândega, mas assim, a alfândega brasileira, hoje, para quem fica mais de 11 meses sem retornar ao Brasil, quando você retorna é considerado mudança. Então você não tem taxas, você não é taxado em cima, óbvio que se você estiver trazendo 3 videogames, um computador e 4 televisões, você vai ser taxado. Mas assim, você tem direito a trazer o seu computador, a sua câmera fotográfica, tudo, porque você está ficando, é considerado mudança, não é considerado uma viagem. Então assim, porque você na verdade você morou um ano lá. Então assim, eu não tive problema nenhum na alfândega, mas eu também não trouxe essas coisas assim, porque excesso de bagagem eu paguei, assim, mas aí é pela companhia aérea, não é por causa da alfândega. Entendeu?
comprar presente para fazer. O Érico também perguntou se o estágio pode ser remunerado e se sim, qual o valor e quantas horas por semana em média. Olha, o estágio pode ser remunerado, sim, mas assim, a universidade ela não vai te ajudar a arrumar o estágio remunerado. Você pode arranjar o estágio remunerado se você conseguir por conta própria o seu estágio remunerado, só que existe uma burocracia para o estágio remunerado. Você precisa notificar a sua universidade, porque na verdade você tem que cumprir essa carga horária de 3 meses, que é definida entre a universidade e o CNPq. Então, assim, quando você está diretamente com o professor na universidade, é muito mais prático para ele te orientar e dizer se você está ou não cumprindo ou não aquela carga horária. Nada te impede de arranjar um estágio numa empresa, mas é por conta própria. E eu vou falar que é muito difícil. Não, substitui. O estágio substitui a pesquisa, o obrigatório. Mas assim, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Assim, eu pelo menos não conheço ninguém que tenha feito estágio, que tenha conseguido fazer estágio assim, no Reino Unido. Outra coisa, sobra tempo se o aluno quiser trabalhar fora? Para trabalhar? Sobra, assim. O meu curso era integral. Então eu tinha aula de manhã e de tarde. Não eram todos os dias da semana, mas eu tinha aula de manhã e de tarde. Então eu não. Só se eu fosse trabalhar à noite, assim. Pode, nada te impede. O seu visto permite trabalho. Permite 20 horas, né? Acho que são 20 horas semanais que você pode trabalhar, 20 ou 30. Não, o visto permite. Tanto que no caso da Universidade de Londres, eles mesmos oferecem para você trabalhar nas cafeterias da universidade. E assim, só que, assim, no meu caso, como o curso era integral, era muito difícil fazer um schedule que permitisse trabalhar. Então, assim, no meu caso eu não trabalhei, mas é permitido. Olha só, isso aí a gente tem que ver um pouco no edital do Ciências Sem Fronteira, porque me parece que tem algum ponto em relação a isso que tem uma restrição a trabalhar. É dedicação integral ao programa Ciências Sem Fronteira. Tá? 20 horas como aluno. Não é bem assim não. Não. A carga horária não é bem 20 horas também. A carga horária é bem menor do que isso. Carga horária de estudo direto. Assim, de repente, essas perguntas que vocês têm interesse, vocês podem escrever diretamente para o Ciências Sem Fronteira e perguntar. No caso de cada país, e perguntar ao Ciências Sem Fronteira sobre isso. Para não ter problema depois, né? É bom a gente sempre perguntar e ter uma resposta por e-mail escrito. Tá? Não sei se tem mudança nenhuma, não. Nós, pelo menos, não reparamos. A única mudança que a gente viu é que está sendo com bastante antecedência. É a primeira vez que a gente vê um edital lançado com tanta antecedência. Para os alunos começarem a partir em agosto e setembro, e o edital foi lançado em outubro. Isso nunca aconteceu. O primeiro edital que a gente vê que isso está acontecendo. Praticamente vocês vão ter bastante tempo para se organizar e poder ir. Para finalizar, temos aqui outras duas perguntas. Uma é do Lucas e a outra é do Érico, acho que estou pronunciando errado. O Lucas perguntou quais foram as maiores dificuldades em geral que o Henrique enfrentou, seja na vida acadêmica, na vida comum com os europeus e a sociedade. E a outra pergunta é se alguma matéria feita no exterior conseguiu ser cortada aqui na UERJ ao retornar do programa. Então, já vou responder logo a segunda, tá? Em relação ao UERJ, as disciplinas que vocês fazem lá fora e que vocês pedem equivalência aqui. A equivalência, a gente já percebeu que equivalência de carga horária e de conteúdo integral, isso não existe, né? Nem entre as universidades brasileiras. Então, isso daí está a cargo, obviamente, de decisão
da Subreitoria de Graduação, e ao retornar, esse aluno que começou a retornar agora, então, ele está começando a pedir essa equivalência. E a equivalência, pelo que a gente está entendendo, isso vai ser a decisão da Subreitora de Graduação, ela pode ocorrer quando o aluno tem um percentual de conteúdo programático similar. A carga horária ela vai ser impossível ser contabilizada, porque ela é extremamente diferente, não é a mesma carga horária. Então, isso daí está sendo discutido com a subreitora de graduação para se chegar a uma decisão. A partir do momento que vocês chegam aqui, vocês têm que levar o histórico de vocês, né? Vocês podem passar lá no DCI, Departamento de Cooperação Internacional, perguntar exatamente como é que é o trâmite para vocês solicitarem a equivalência. Tá? Eles lá vão poder dar informação para vocês sobre isso daí. De qualquer maneira, é interessante você retornar ao DCI quando você volta, para dizer que você está de volta, inclusive entregar o seu boletim acadêmico de lá, porque no seu histórico escolar vai vir escrito que você estava em período de intercâmbio. Tá? E uma das possibilidades aventadas é que, inclusive, as disciplinas ou a universidade que você esteja inscrito no seu histórico escolar. Então, para isso é importante que a gente tenha essa informação toda junta lá no DCI. E eles lá podem te orientar. De qualquer maneira, a gente tem acesso ao seu boletim quando você retornar, porque você tem que fazer o upload no Ciências Sem Fronteira e a gente tem que ir lá para homologar o retorno de vocês. Isso quer dizer o quê? Isso é muito importante, isso que eu vou falar. Todo mundo já sabe que ninguém vai para lá para passear. E se alguém foi com esse intuito e retornou, vai ter uma consequência. Tá? E a consequência ela vai desde uma explicação formal ao Ciências Sem Fronteira até uma devolução do que foi recebido lá fora. Então, quando vocês assinam a documentação do Ciências Sem Fronteira, vocês leiam o que está escrito. Né? Quais são as obrigações do estudante lá fora. Tá? Então, quando vocês retornam, vocês vão mandar, vocês vão fazer no sistema mesmo um upload do boletim acadêmico de vocês, oficial, e do período de estágio. Caso a universidade brasileira olhe o seu boletim e veja de 5 disciplinas vocês tiveram 5 reprovações, ela vai pedir para o Ciências Sem Fronteira fazer diligência. Isso quer dizer, o Ciências Sem Fronteira vai analisar o seu material e vai convocá-lo à explicação. Por que você teve em 5 disciplinas 5 reprovações. Tá? Então, isso é o papel então, do Ciências Sem Fronteira ao retornar. E isso passa pela universidade. Então, a UERJ vai olhar a documentação de vocês e avisar o CNPq. Precisa ser feito diligência. Tá? Então, assim, é para vocês verem que tudo tem a sua consequência. Né? A pessoa que está se candidatando a ir para fora, ela tem que ter em mente que, primeiro, ela está indo para um período de estudo. Isso não quer dizer que vocês não vão passear, mas vocês estão indo para um período de estudo que exige uma concentração dobrada em relação àquela que você tem aqui, porque você vai estar fazendo em outra língua. Então, esse é o primeiro ponto. Então, você precisa realmente focar nisso. Segunda coisa, tem consequências se você resolver não cumprir o que você assinou que você vai cumprir. Tem consequência, inclusive pode haver consequência financeira. A devolução do que você recebeu. Tá? Então, realmente, vocês têm que ter em mente que é um período de estudo e que você tem responsabilidade em relação a isso. Nós praticamente não tivemos problema nenhum com os alunos que retornaram. E outra coisa que a gente tem que pensar, que lá fora isso vai aflorar em vocês, é o sentimento que vocês vão estar representando a UERJ e representando o seu país. Então, ninguém quer fazer feio. Tá? A gente espera que vocês não façam feio. Isso que a gente espera de vocês, alunos nossos selecionados para ir para fora no intercâmbio Ciências Sem Fronteira. A gente espera que vocês cumpram da melhor forma possível o ano letivo de vocês lá. E que vocês abram a porta para aqueles que estão querendo ir. Porque uma vez aluno da UERJ não bem sucedido lá fora, isso obviamente deve fechar a porta para os outros alunos que queiram ir.
Então, é uma questão de o nome da UERJ, o seu nome e o nome do Brasil e do programa Ciências Sem Fronteiras. Então, é uma responsabilidade que cada aluno tem ao assumir e ir para um intercâmbio. Estou falando isso, pode parecer meio piegas, mas não é. Exatamente assim que é visto. Vou deixar essa mensagem para vocês antes da gente encerrar e vou deixar o Henrique e Bruno responder uma questão que ficou em aberto, dar o seu último toque, aviso que queira dar, né, para os amigos que queiram ir. E também acho que a Marcela quer dizer um pouquinho. Sobre esse assunto, sobre a parte de responsabilidade lá, por exemplo. Que eu já reparei que lá durante, por exemplo, a Páscoa, tem um recesso. Se durante esse recesso eu quiser, por exemplo, sair do Reino Unido, eu posso? Então, na verdade você não... Vou responder assim, uma de cada vez. No recesso, na verdade, assim, pela universidade, na minha universidade, Universidade de Londres, você tinha um visa check. Toda segunda-feira o aluno estrangeiro precisa ir na universidade mostrar que está presente lá, porque eles têm um contato com o consulado. Então, se você começa a faltar, mesmo no recesso, se você começa a faltar seus visa checks, tem alguma coisa errada. Eles te deram visto porque o seu visto é atrelado à universidade. Então, assim, eles não querem ter o nome deles atrelado a um visto de uma pessoa que não está cumprindo com as obrigações ali dentro da universidade. Tudo é uma questão de conversa. Entendeu? Você vai e vai falar, olha, eu vou passar 2 semanas viajando no meu período de recesso, ou no período de Natal, ou no período... E assim, você vai conversar com o seu... Porque toda universidade, quando você tem um orientador que vai ser o seu orientador dentro daquela universidade, independente se você vai ou não fazer pesquisa com ele. Ele vai ser o seu mentor ali naquele seu ano fora. Então tudo é uma questão de conversa, uma questão de assim. Agora, os períodos de recesso, na verdade, eles dão um período de recesso que é para você se preparar, na verdade. O período da Páscoa, principalmente, é antes dos exames, é antes dos exames. Então, eles dão esse período da Páscoa que é para você estudar para as provas. E assim, que ele vai perguntar das maiores dificuldades. Essa é uma grande dificuldade. Você chegar, o estilo de aula do europeu é muito diferente do nosso. Eles dão pouquíssimas aulas, as aulas duram muito pouco, e é muito você vai estudar por você. Ele vai dar o material, ele vai abrir, você tem acesso às aulas, aos PowerPoints, a tudo. Só que assim, ele é como se fosse uma apresentação do que você... A aula é uma apresentação do que você tem que estudar. Não é uma explicação como a gente tem aqui. É bem diferente. Você, assim, no início é difícil, tá? Não são flores, assim. A gente fala, vai ter menos aula, que legal. Mas aí quando você se depara com uma matéria que você não consegue entender sozinho, é difícil. Entendeu? Então, assim, eu não tive muito a barreira da língua. Assim, óbvio que no início você tem até você acostumar o seu ouvido a assistir uma aula de uma universidade em outra língua é difícil. Mas assim, para mim, essa questão é difícil de você se acostumar a estudar sozinho. É um estilo, uma hierarquia completamente diferente da que a gente tem aqui. Lá, você entra na aula, você não sai para ir ao banheiro, você não sai para falar no celular, você não sai para beber água. Existe um respeito muito grande com o professor. E assim, a questão da prova, que são provas imensas, que você tem 2 horas para fazer. É uma prova só pelo ano inteiro de matéria. Você não tem P1 e P2. Você estuda o ano inteiro e você faz uma prova. E lá não tem prova final. Eu passei em todas as disciplinas que eu fiz. Mas assim, lá não tem prova final, não tem recuperação. É passou, passou, não passou, não passou. Eu... É um regime de porcentagem, porque lá, assim, é difícil. Eu não vou mentir, é difícil. Assim, é difícil. É difícil. Mas assim, não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Se você estudar, você consegue. Eu conheci gente que de 5 disciplinas reprovou 3. Não daqui da UERJ, assim, que eu conheci lá fora. Eu fiz 5 disciplinas e passei nas 5.
Então, assim, não é impossível, mas tem que estudar. Você tem que estudar, exatamente por isso. Porque lá na minha universidade é assim, o professor vai dar a matéria na segunda-feira. Ele vai abrir a sala dele para dúvidas na sexta. Se você não tirar dúvida da matéria que você deu na segunda-feira na sexta, você não tira mais. Porque na segunda-feira seguinte ele já vai dar outra matéria e na sexta-feira ele vai tirar dúvida da matéria que ele deu na segunda. Então, se você não tiver com tudo em dia, se você não for levando tudo assim, mais ou menos em dia, você não consegue acompanhar. E é difícil. É difícil. Tem que dedicar. Ah, e ele perguntou com relação à sociedade da Europa. É, assim, se eu tive alguma dificuldade lá, não. Inclusive eu prefiro do que aqui. Mas assim, não tive dificuldade nenhuma. Eu fiz. Você tem férias, sim. Eu fui, eu viajei, não tive problema nenhum. Não pode voltar para o Brasil. Não pode. Mas assim, uma mensagem que eu deixo no final é de que é uma experiência muito válida. Eu acho que assim, não só academicamente, é uma experiência pessoal assim, de valor imensurável. Eu acho que vale muito a pena. Eu acho que, assim, você vai passar dificuldade, vai, mas você vai crescer como pessoa. E eu acho que, assim, tudo que você aprende com os seus erros, seus acertos lá, vai valer a pena, vai contar. E eu acho que você volta com uma visão diferente, não só do mundo, mas da sua vida profissional. Você tem uma visão, você sai do